Olá, meu nome é Alberto e seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre pensamento de designer. É sobre design de código, mas pelo olhar do pensamento de uma pessoa que é designer, e isso vai além do código que você escreve, beleza? Então, aqui no canal eu já falei bastante e já dei muito exemplo, inclusive, sobre várias práticas que eu considero, interessantes quando a gente pensa em fazer código, que vai oferecer uma experiência de manutenção interessante para a empresa que você trabalha, para as pessoas que são suas colegas agora, para as próximas pessoas que vão chegar ali naquela empresa, e como as empresas, obviamente, valorizam esse tipo de pessoa, que é capaz de entregar esse software, levando em consideração tudo que é necessário para que ele possa ser corrigido mais facilmente, evoluído mais facilmente, será mais confiável e por aí vai. E a gente fala muito sobre design mesmo, sobre design do código, que é, na hora que você está codando uma parada, você tem que pensar como que você vai organizar aquele código de tal maneira que atenda a funcionalidade que é necessária, a correção que precisa ser feita, e tenha também, na mente todos esses itens que facilitam a experiência de manutenção e tal. Então, como que você consegue, de fato, entregar esse design? Acho que a coisa mais comum, que a gente já falou bastante, obviamente, é que você tem que ser uma pessoa que realmente domina as técnicas que existem por aí, os princípios, e essas técnicas derivam desses princípios, para você conseguir aplicar isso, observar as oportunidades e aplicar isso no seu dia a dia. Então, você está pensando na parada que tem que ser mais generalizada, você vai entrar com seu conhecimento de polimorfismo e tudo mais, e você identifica um objeto que é de difícil construção, ali, você pode isolar essa construção, por exemplo, numa fábrica dessas que tem. Se tiver vários passos para construir o objeto, você pode criar um builderzinho, e aí você vai encontrando as oportunidades. De vez em quando você vai fazer um código que ele nasce um pouco menos flexível, porque o horizonte que se apresenta não pede flexibilidade nem nada, então o código nasce atendendo o que precisa e sem necessariamente ter pontos de extensão, porque pontos de extensão em geral deixam o código mais complexo, porque você precisa de mais elementos naquele código para deixar ele generalizável e tudo mais, pensando em complexidade pelo número de elementos que se conectam para você realmente conhecer alguma coisa e tal. Então você tem que estar fluida com isso, Tem que fazer isso meio que no-brainer, bater o olho, identifica as oportunidades, e isso vale para um monte de lugar, diferente. Só que, eu acho que tem um passo que vem antes disso. Pelo menos eu acho que vem antes disso. Ou vem o tempo inteiro, quando você está usando esse tanto de coisa que eu falei aqui, que é o pensamento de designer. Então, o quanto de designer você tem dentro de você? Quando eu falo designer, pensa na figura mais recorrente aí que você conhece como designer, que geralmente quem trabalha com código não é chamado ou nem chamada de designer. Mas quem trabalha, por exemplo, com arte ali, com tudo que envolve ali, reduzindo o trabalho para a web, geralmente a pessoa que é chamada de designer está mais na parte de concepção do produto, ela trabalha no discovery ali do produto, ela trabalha em como vai oferecer aquele produto de uma maneira interessante para as pessoas que são clientes e tudo mais. Geralmente designer no mercado a gente chama essa galera aí. Só que na minha visão, das coisas que eu estudei sobre design para além do código, acho que ter cabeça de designer é a cabeça de você oferecer a experiência que é necessária para o tipo de cliente que você está olhando. Então, geralmente isso se traduz em experiências que você quer fazer meio sem pensar. Então, você tem alguns produtos no mundo aí, que eu acho que falam sobre isso, mas eu fico com medo de talvez falar e vai ter gente que é fã de uma coisa, fã de outra, e aí talvez eu fale uma coisa aqui e tal, mas assim, vou falar por mim. Então, por exemplo, um produto que eu gosto bastante, que eu sou muito usuário, é o Basecamp, beleza? Então, o Basecamp é um software, um SaaS desses daí, que é uma ferramenta para você colocar suas tarefas, conversar com as pessoas do seu trabalho
e tudo mais. E eu acho o Basecamp, dado o tipo de coisa que ele quer fazer, eu acho ele simplesmente suficiente. Eu acho que o design do Basecamp, na ideia de design, se a experiência que é oferecida para as pessoas que vão usar, é uma experiência que simplesmente funciona. Você não precisa pensar muito, ler documentações extensas para aprender, porque afinal de contas, não é muito complexo você registrar um to-do, dizer quem vai fazer a parada, botar uma data e acompanhar aquilo. Não é muito complexo você colocar um evento no calendário, ou, por exemplo, você mandar uma mensagem no chat. Não estou dizendo que aqui é complexa a implementação, eu falo a utilização ali da parada. Beleza? Então o Basecamp para mim é um software que ele funciona. É um exemplo massa para mim de design. Beleza? Já, por exemplo, quando eu olho o Trello eu usava muito ele antes do Basecamp. O Trello é um software que eu acho que o design é tão simples que não funciona tão bem. Eu tenho que fazer um monte de coisinha, botar plugin e não sei o que para transformar ele, talvez numa coisa que ele não quisesse ser, não sei se essa expressão existe, que ele não desejava ser no início, mas ele percebeu que tinha um espaço e ele foi se transformando numa ferramenta para além de você colocar, né, de ser um kanbanzinho simplão e tal, você consegue botar um monte de plugin, muito louco e tudo mais. Então, acho que é uma coisa, funciona menos, por exemplo, do que o Basecamp. Eu sou usuário, por exemplo, de Mac. Eu não sou Apple fan, nem nada, não tenho iPhone, mas o Mac eu tenho. O Mac, para o tipo de pessoa que eu sou usando um computador, ele simplesmente funciona. Eu abro o computador e está funcionando, eu instalo as coisas, está funcionando simples e tal. Eu acho que hoje é assim, inclusive, em todos os sistemas operacionais que são famosos, né? Mac, Linux e Windows aí. Acho que no Linux talvez ainda tenha distribuições que são diferentes em termos de facilidade de uso, porque de novo, quando a gente tem um pensamento de designer, nem sempre eu acho que simplesmente funciona. De vez em quando vai ter um grupo de pessoas que preferem que simplesmente não funcione, que ela tenha que fazer o que é necessário para a parada funcionar. E quando você está projetando aquilo, você está com aquilo na cabeça, caramba, esse tipo de gente, esse grupo de usuários aqui, né, essa galera aqui, prefere desse jeito, essa outra galera prefere desse jeito. Então eu vou entregar menos defaults e tudo mais. Então quando eu olho para pensamento de designer, é você entregar um produto, independente do que é o produto, que oferece uma experiência de uso que realmente é a que é esperada por aquele tipo de público. E eu acho que isso se aplica muito no código. Eu acho que quando a gente está, por exemplo, codando um sistema que é corporativo, vou dar exemplos aqui, né? O que é o pensamento de designer aqui, né? No mundo corporativo você tem muita rotação entre as pessoas que trabalham naquele sistema, né? Então vai passar um certo tempo, quem está mexendo no sistema agora tem que estar 2, 3, 4 passos de distância, né? 4 níveis de distância de quem codou aquela parada. Então, como que você pode, né? Já pensando nisso, que vai ter o tempo inteiro vai ter gente que não manja nada daquele sistema. O tempo inteiro vai ter gente que não manja nada daquele sistema. Como que esse pensamento pode influenciar nas suas ações dentro do sistema? Então a gente fala de código, fala de documentação, tudo mais, né? Fala como é que isso, por exemplo, como é que você vai pensar pensando no sistema orientado a objeto, como é que você vai pensar nos métodos? Talvez você coloque muito mais carinho aonde os métodos vão, os parâmetros ali do método, o que aquele método faz, até onde ele vai, o tipo de retorno. Então, percebe que esses detalhes técnicos podem ser potencializados e muito se você tiver pensamento de designer. O pensamento que você quer oferecer a experiência que simplesmente funciona, levando em consideração o público-alvo daquilo. Já quando você está fazendo, por exemplo, imagina que você está fazendo uma parte do sistema que é muito complexa, que tem muito cálculo envolvido e tudo mais. E você quer que que alguém possa mexer naquilo, você quer que a pessoa realmente coloque muito esforço ali, coloque muito pensamento naquilo e tudo mais. Você pode pensar, nesse caso, em oferecer, né, uma interface de uso ali do seu código, um método que é público ou algo do gênero. Você pode pensar em algo, sabe? Ele pode ser um pouco mais acoplado com vários itens de dentro do sistema de propósito
porque você quer que a pessoa pense bastante antes de fazer qualquer alteração. Quando você está nesse pensamento, você pode deixar um comentário, por exemplo, no código, dizendo assim, olha, você vai mexer nessa parada? É bom que você pense bastante, porque isso daqui é tenso. Viu? Então, o pensamento de design, de novo, vai além das linhas de código que você escreve. São todas as ações que você pode tomar para que o código que você vai entregar no final ali, obviamente, né, ofereça a experiência de manutenção conectada com o público daquele contexto. Beleza? Você vai para um projeto open source, por exemplo, que vai ser usado por um monte de gente que também não sabe direito ali, né? Como é que você vai oferecer aquilo? E aqui tem uma história boa sobre isso, né? Eu pelo menos encaro desse jeito. Eu acho que o mundo de frameworks web ele se divide pré-Rails e pós-Rails. E para mim, qual que é uma característica animal do Rails? O design. O framework ele foi pensado desde o início para oferecer uma experiência de uso, olhando muito para isso. Eu quero que a galera, quando for usar um framework, essa galera está preocupada em codar a aplicação delas. Ela não quer ficar fazendo mexidinha nesse ponto, naquele outro ponto e por aí vai do Rails. A galera quer só usar. Como é que eu posso oferecer uma experiência de uso que facilite o trabalho da galera? E aí para você ver, né? Tem várias práticas dentro do Rails que você vai para outros cenários, a galera não acha tão legal. Ah, você tem o lance do Active Record e aí você conecta geralmente ele promove isso, né? Que você conecte fortemente a sua classe que representa ali, né? Pensando no domínio driven design, uma entidade do seu sistema, que você conecte diretamente ali com sua tabela, coloque as operações mesmo ali dentro, né? Que você gaste a sua herança herdando de alguém que não necessariamente tem comportamentos que você queria para utilizar polimorfismo dentro do código, do seu código, né? Ele vai usar provavelmente no dele e tal. Ou simplesmente você herda só para pegar os comportamentos de cima, ao invés de compor e tal. Tá lá a parada. Então você tem tudo integrado. Uma ponta é acoplada com a outra para que tudo funcione ali lindamente. Então quando você olha de fora e você não tem pensamento de designer, na minha opinião, obviamente, você pode achar que aquilo não é legal. Ah, tudo acoplado, não gosto, eu gosto de desacoplado e tal. Mas, se você for pensar na experiência de uso, eu particularmente acho... Eu lembro que eu me encantei muito quando eu usei o Rails, muitos anos atrás, e passei um tempo usando. E assim, não tenho o que falar, todos os frameworks pós-Rails foram influenciados por ele, então alguma coisa ali, né, fez a galera que estava fazendo framework web pensar. Então você olha para o Spring Boot, Rails-like. Eu lembro quando saiu o VRaptor 3 e VRaptor 4 e tal. Você olha para Quarkus, Play Framework e tudo mais. Desse mundo, né? Java, Scala e tal, Kotlin, que eu conheço mais. Tudo tem essa influência. E isso percebe que não necessariamente você vai usar as práticas que talvez sejam as mais referenciadas como interessantes ali. Mas você consegue, independente da prática que você usa, se você estiver pensando o tempo inteiro como designer em oferecer uma experiência interessante para o tipo de público que vai usar, você vai dar um jeito de organizar as coisas de tal maneira que aquela experiência seja legal. Então, pensando em manutenção, que a manutenção seja facilitada, beleza? Então, eu quis trazer isso porque é algo que eu uso bastante, que eu falo, obviamente, né, com as pessoas que estão junto comigo e tudo mais, e que eu acho que, de fato, pode fazer diferença aí, né? Você ter pensamento de designer. E acho que isso vai influenciar no seu código. Eu lembro quando eu trabalhei, né, só para fechar, com pessoas que eram designers e tal, que era distante, né, do campo de atuação delas ali, mas eu acho que existe espaço para ter esses pensamentos que a gente, de discovery, por exemplo, quando a gente fala de construção de APIs. Como é que vai ser como é que eu posso construir a melhor API possível para ser consumida pelos outros sistemas no ecossistema de microserviços e tal? Não tem discovery para pensar no design da API, ou tem pouco, ou pelo menos se tem, é muito pouco falado das empresas para fora, você vê pouco disso e tal. Então acho que a gente tem, eu particularmente entendo que tem muito aprendizado que a gente pode levar dessas outras áreas que já encaram o design normalmente, né, frequentemente, que é padrão.
e tal. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar com você hoje, né? Eu espero que esse pensamento de design aflore também cada vez mais aí em você. Tá bom? Mas era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também com a educação. Eu vou ter o maior prazer em responder pra você. Era isso.